que já fosse projetado, o tema da minha palavra nessa manhã é superando as tempestades. Nós temos possibilidade, irmãos, de no Senhor superar as tempestades que porventura se apresentem na nossa vida. Amém? Quem crê diz amém. É verdade, no Senhor a gente pode. Então convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, penúltimo capítulo, capítulo 27. A gente vai ler a partir do verso 10. Espera uma vez. Ainda está vivo. Atos 27, a partir do verso de número 10. E aí a gente vai ler do 10 ao 20 e depois você continua com a palavra aberta, que a gente vai continuar a ler mais alguns versículos aí desse capítulo, beleza? Então a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: Senhores, isso é Paulo falando, tá, irmãos? Vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto da ilha de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a abster-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, nessa manhã de estarmos na Tua casa, na Tua presença. Pai, muito obrigado por cada louvor, ó Pai amado, entoado aqui nessa manhã. Que o Senhor possa receber, ó Pai amado, a nossa adoração como incenso suave na Tua presença. E o nosso objetivo aqui, ó Pai amado, é render glórias ao Senhor. É exaltar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. E esse momento, Pai, é o momento da palavra. É o momento em que nós queremos ouvir a Tua voz, a voz do Teu Santo Espírito que habita no nosso coração. Fala conosco, Pai. A Tua palavra, ela é a única que tem o poder, ó Pai amado, de nos transformar. Porque como as Sagradas Escrituras dizem, ela é mais afiada que espada de dois gumes, Pai. Ela vai ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Então transforma o nosso caráter, Pai, pela Tua palavra, que ela seja semente fértil no solo do nosso coração. Prende a nossa atenção a tudo que o Senhor quer falar conosco nesse momento, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Queridos, superando as tempestades. Há uma ilha no estado do Texas, nos Estados Unidos, o nome dessa ilha é a ilha de Galveston. Essa ilha, ela fica no litoral sudeste do Texas. Se você for olhar o mapa, o estado do Texas, do lado sudoeste e oeste, ele faz divisa com o México, e ali no litoral sudeste existe essa ilha. E no ano de 1900, exatamente, 1900, essa ilha ela foi atingida por um grande furacão. E o furacão que atingiu foi aquele furacão robusto mesmo, aquele negócio com substância, sabe? Levando ali naquela ilha ondas com mais de 5 metros de altura,
ventos com mais de 220 quilômetros por hora, então fez uma grande destruição. Há algumas divergências em termos de número, por conta de se tratar de algo que aconteceu há muito tempo no passado. Alguns falam em 6 mil, 8 mil mortos, outros falam em 10, 12 mil mortos. A situação é que, naquela época, a ilha tinha apenas 40 mil habitantes, mais de 5 mil casas destruídas, enfim, foi um grande tormento para a cidade daquele local, mais de 10 mil pessoas desabrigadas. Se você for pesquisar, muitos dizem que esse desastre natural foi o maior desastre da história dos Estados Unidos. E o que a gente vê, o que a gente observa com isso? Que esse furacão ele mudou a vida das pessoas dessa ilha. Elas tiveram que fazer mudanças, tiveram que, de fato, colocar em prática mudanças. Então, elas fizeram uma barreira no meio do mar, uma barreira em torno de 5 mil metros, para que nem toda onda tivesse condição de superar essa barreira e chegar à ilha. Eles fizeram um grande paredão, quase 20 quilômetros de extensão, também para fazer outro tipo de bloqueio. Enfim, eles começaram a se preparar para as próximas tempestades. Eles passaram a entender que eles precisavam se adaptar para superar eventuais futuros furacões. Amém? Então, queridos, quando a vida nos atinge, a gente precisa escolher o que fazer. Se a gente vai crescer, se a gente vai se fortalecer, como que a gente vai reagir? Porque a gente não pode impedir o furacão de chegar na nossa vida. A questão não é se ele chega, a questão é quando ele chega e como vai chegar. Mas, independente disso, nós não só podemos, mas devemos nos preparar com o nosso passado, com as tempestades do passado. Então, você que vai escolher. Você que vai escolher se a crise no teu casamento vai fortalecer e vai te unir mais à sua esposa, ao seu marido, ou se vai destruir de vez o seu casamento e vai dar um divórcio. Você que vai escolher se uma perda profissional vai fazer você desistir do teu sonho, ou se você vai lutar por ele com mais intensidade. Você que vai escolher se a luta, se ela vai te colocar numa posição de vítima, ou se você vai se fortalecer com ela. É você que escolhe se você vai se entregar o resto da vida ao luto, ou você vai entender que a vida precisa continuar e a gente precisa avançar. Tudo é questão de escolha, irmãos. A gente não pode lançar isso sobre a vida de outras pessoas. Nós somos responsáveis por muita coisa que acontece na nossa vida. E aquilo que vem até a nossa vida, a gente tem que, à luz da palavra, entender como que a gente vai reagir a isso, como que a gente vai lutar, como que a gente vai transformar, não é esse o nosso ano? Como que a gente vai transformar a nossa vida a partir de agora? Já aconteceu, como é que vai ser agora? Vou fazer diferente? Como deve ser a minha conduta? E aí, quando a gente olha para esse texto, só para situar vocês de forma rápida, Paulo ele começa a ser perseguido pelos judeus. A partir do capítulo 23, você vai poder ler isso. Paulo é levado ao Sinédrio, depois ele vai para Cesareia, diante de um governador chamado Félix, e ele fica lá preso por um tempo, e depois o próximo governador chamado Festo, que é o sucessor de Félix, também tem alguns diálogos ali, e todo momento Paulo tentando se defender a respeito da sua fé, daquilo que ele fazia, e ele também, por último, ele se apresenta diante do rei Agripa. Mas a gente vai ver que nesse percurso aí, do capítulo 23 até esse capítulo, tem um momento que Paulo, por ser cidadão ser cidadão romano, a gente conhece a história, ele apela para César. Então, ele quer ir diante do imperador. Então, esse era o destino dele. E aí, aqui é essa situação dessa viagem. Paulo está indo para Roma. Ele apela e o rei Agripa fala assim, cara, se você não tivesse apelado para César, eu não vejo nada para te incriminar, para te condenar. Mas se você apelou para César, agora você vai ter que ir até diante do imperador. Então, assim, o que eu aprendo com tudo isso olhando para essa história? Primeira coisa, eu aprendo e percebo que a tempestade, ela expõe o que tem dentro de mim. O último verso que a gente leu, o verso 20, diz assim, que não aparecia nem sol nem estrelas durante muitos dias. A tempestade se intensificou e eles perderam toda a esperança de salvação. Gente,
como que a gente pode saber o que há dentro de nós, dentro do nosso coração? Nós temos condição de descobrir isso quando nós nos aproximamos de Deus. Deus mostra quem somos. O profeta Isaías teve uma experiência impactante com Deus, depois você pode conferir lá, Isaías capítulo 6, ele diz assim: eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Ele teve uma experiência impactante, na presença de Deus ele descobriu quem ele era. Eu sou um homem de lábios impuros, que vivo no meio de um povo de impuros lábios. A luz do Senhor mostra quem somos. Não há como fugir disso. O Senhor, nos aproximando do Senhor, Ele mostra quais são os nossos verdadeiros desejos e as nossas motivações. Algo muito semelhante também aconteceu com o apóstolo Paulo, indo para Damasco. A gente conhece a história. Ele foi interceptado pelo Senhor ali, o Senhor Jesus apareceu para ele, e aí ele foi perceber que, apesar de todo o conhecimento da lei que ele tinha, ele não conhecia de verdade o Senhor, e ele também não se conhecia. Ele não conseguia se enxergar como um religioso que era, e um perseguidor do Deus a quem ele julgava servir e conhecer. Ele precisou de um encontro real com o Senhor para entender quem ele era. Esses homens, na presença de Deus, eles conseguiram entender qual era a real condição do coração deles. Então, Deus mostra quem nós somos. Mas também uma outra situação que mostra a condição do nosso coração, que são as lutas da vida. As tempestades, elas também revelam o que há dentro de nós. As provações, elas têm esse poder de mostrar o que tem no nosso coração. Quando a gente olha lá no Antigo Testamento, onde o povo estava saindo do Egito em direção a Canaã, né, nesse processo ao deserto, e ali em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, o Senhor vai dizer assim: eu te coloquei no deserto para saber o que havia no seu coração. E aí isso me ensina que quando o povo estava rumo à terra prometida, terra que emana leite e mel, né, eles saíram antes do Egito. E o Egito significa o lugar da escravidão, o lugar da escassez, e a terra prometida é o lugar da liberdade, é o lugar da bênção. Só que nesse meio há o deserto. E Deus precisava transformar a mente do povo no deserto, porque o corpo deles estava livre, mas só que a mente estava em cativeiro. E é assim que muito crente vive. O corpo está livre, você olha assim, ele fala assim, ele está bem, ele serve ao Senhor, ele conhece o Senhor, mas ele está em cativeiro. E aí Deus fala para o povo: olha, eu estou te colocando no deserto para você saber o que tem dentro do teu coração. O que tem dentro de você? Prova disso, irmãos, é que num primeiro momento, onde Moisés sobe o monte para receber as leis de Deus, eles logo se desviam e criam um bezerro de ouro. Escravo vai ser escravo independente do lugar. A mudança geográfica não vai mudar o que tem dentro da gente. E muitas pessoas hoje querem ir para a terra prometida, o lugar de liberdade, mas não têm a responsabilidade e não sabem como viver em liberdade. A liberdade é para quem tem responsabilidade. Quando a gente olha para o verso 20 do texto de Atos, a gente vê que eles perderam a esperança. Era isso que tinha dentro deles. A situação adversa, ela tem essa capacidade de expor o que nós de fato pensamos, cremos e sentimos. Mostrou o que? A desesperança. Eu pergunto para você, quando a situação aperta, o que traz à tona em você? O que vem? Sabe, diante de um conflito, diante de uma oposição de ideias, quando as coisas não acontecem como você gostaria, o que sai de você? Você já parou para pensar nisso? Aperta um tubo de pasta de dente, o que sai se apertar? Pasta de dente. Agora, quando a vida pega a gente e chacoalha assim, ó, pega a gente de cabeça para baixo assim, ó, sabe, igual desenho animado, com a perna assim para baixo assim, sacode a gente assim, ó, o que vai sair? Será que vai sair fé? Será que vai sair esperança? Será que vai sair firmeza? Será que vai sair gratidão? Será que vai sair dos nossos lábios um louvor a Deus?
Ou será que vai sair mágoa, reclamação, murmuração, ressentimento, vitimismo? O que vai sair de nós, irmãos? Deus já sabe quem nós somos. A gente é que precisa ter clareza de quem de fato nós somos. Quando está tudo em CNTP, né? Para quem estuda aí sabe o que é, condições normais de temperatura e pressão, né? Quando o emprego está ali direitinho, a família com saúde, quando está tudo organizado, né? Então está tudo tranquilo. Mas quando a vida chacoalha, quando a tempestade chega, e aí? O que sai de nós? O que tem dentro de nós? A tempestade tem o poder de revelar isso. E pode ter certeza, tudo aquilo que está dentro de nós e que não está de acordo com o caráter de Cristo Jesus vai ser tratado. Se você é um cristão, um discípulo genuíno de Jesus, isso vai ser tratado. Porque lá em Filipenses, esse texto para mim é maravilhoso, porque há muitos anos atrás falou muito a minha vida, né, que aquele que começou a boa obra irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não adianta, Deus vai tratar. Deus vai tratar as coisas. Chegou um ponto, há muitos anos atrás na minha vida, que esse texto ficava, sabe, me remoendo por várias vezes, eu não entendia isso, até o ponto de Deus falar para mim, falou assim, cara, você, para me atrapalhar é nota 10, agora para me ajudar é nota 0. Até quando você vai ficar atrapalhando o que eu quero fazer? Você não está entendendo que esse versículo que eu estou trazendo ao seu coração é dizer para você que eu tenho uma obra para completar até aquele grande dia na sua vida e você está se opondo a isso? Até quando? Não adianta, irmãos, Deus vai tratar. É o processo de revelar, de vir à tona, não é para o nosso constrangimento, não é para o nosso fim, não é para a nossa morte, é para a nossa restauração e a transformação da nossa vida. Amém, queridos? Segunda coisa que eu aprendo. Eu vejo que nesse navio, mais à frente você vai ver Lucas falando que ele tem 276 pessoas a bordo. Só que havia ali alguém com uma posição diferente. Eu quero que você agora vá para o verso 21. Esse alguém diferente é Paulo, irmãos. E ele vai dizer assim: Senhores, vocês deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Eles não estavam vendo nem sol, nem estrela, por vários dias. Era uma situação de trevas. E Paulo se levanta, irmãos, ele se levanta como um farol. Seja um farol, irmãos, em meio à tempestade. O farol, ele serve para dar segurança e proteção. Atualmente, ele, com toda a tecnologia que a gente tem, não tem mais serventia, mas durante muito tempo ele serviu para trazer segurança, para proteger quem navegava no mar. E não só no mar, também no ar também. Não sei se vocês sabem, se já perceberam, mas todo o aeroporto que funciona 24 horas por dia, ou seja, que funciona também no período noturno, ele tem um farol em cima dele. Vocês já perceberam isso? Vai ali na Duque de Caxias, ali, onde o pessoal fica ali para ver as aeronaves, depois do pôr do sol, você vai ver lá na torre, numa torre que tem lá, a Torre Cinza, que a gente chama Torre de Controle, é onde eu e a Bárbara trabalham, vocês vão ver um farol lá rodando. Aquele farol toda noite ele vai estar rodando. Para quê? Para dar direção. Hoje uma aeronave, por mais simples que ela seja, ela tem todo o equipamento, GPS, toda a tecnologia. Desculpa eu falar assim, mas o cara só se perde se for muito ruim mesmo. Se achar que em vez de estar num avião, está em cima de um cavalo. Fora isso, o cara não se perde. Mas antigamente a gente ouviu várias histórias de pessoas que estavam voando no período noturno e se perderam. E só enxergavam breu, não conseguiam enxergar nenhum tipo de referência, rio, estrada, cidade, nada. E falavam assim, olha, eu estou perdido. Eu não estou encontrando nada. Para onde que eu vou? A minha autonomia está acabando.
eu vou cair, eu vou morrer. E aí, de repente, ele recebe uma orientação, e aí ele fala assim, não, agora eu já estou vendo o farol. Eu estou vendo o farol, estou enxergando a luz, agora eu sei onde eu estou, eu sei que eu não vou mais morrer, eu sei para onde eu devo caminhar, agora eu sei que eu estou em segurança, e foi isso que Paulo fez. Olha, eu tenho coragem, tenho ânimo, e essa é a nossa missão, irmãos, a missão da igreja, a missão de ser luz, essa é a nossa missão, a missão de levar a palavra de ânimo ao desanimado, levar esperança àquele que não tem mais esperança, coragem aos que estão temerosos, levar liberdade aos cativos, anunciar a palavra do Senhor, levar a luz para quem está na escuridão. Seja um farol nas mãos do Senhor em meio à tempestade, aponte o caminho, dê a direção, ensine os valores do reino, firme os princípios do Senhor na vida das pessoas. Diga para as pessoas que há um caminho de segurança, de proteção, de perdão, de redenção e de graça, e o nome desse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o maior dos faróis, como foi pregado pelo pastor Christian, ele é a luz do mundo, ele é a luz das luzes, ele é a luz que ofusca todo tipo de luz. A nossa luz vem deles, irmãos. Vem dele e brilha para ele. Vocês são a luz do mundo. Ninguém constrói uma casa, ou seja, melhor dizendo, ninguém pode esconder uma casa construída no alto de uma montanha. Assim também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da mesa. Coloca num lugar escondido, não, de maneira nenhuma. Vai colocar aonde? Num local apropriado para que todos da casa sejam iluminados. Deus não te salvou para te esconder. Você no Senhor é uma cidade construída no alto da montanha. Deus te chamou para iluminar o mundo. Deus te chamou para trazer luz num mundo que está cheio de trevas. Deus te chamou para mostrar o padrão do céu aqui nessa terra. E Deus já te colocou num local apropriado. Ele fala que quando acende uma candeia, a gente não coloca debaixo da mesa, a gente coloca num lugar apropriado para iluminar todos da casa. Então, qual é o lugar apropriado que o Senhor te colocou? É onde você está. É onde você está. É na sua casa, é no seu trabalho, é na faculdade, é onde o Senhor te colocou. É ali, é o lugar onde você tem que brilhar. Que a nossa vida venha a brilhar, irmãos. Brilhar, e que com isso o Senhor, através da nossa vida, através das nossas obras, o Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa que eu aprendo com essa tempestade é que situações iguais podem gerar reações diferentes. A gente não precisa reagir a todo mundo que está ao nosso redor. Enquanto as pessoas estavam atemorizadas, Paulo estava o quê? Firme. Era a mesma viagem, o mesmo barco, a mesma tempestade. Todos reagindo de maneira igual, mas Paulo reagindo de maneira diferente. Pastor, poxa, quando a gente fala de Paulo, mas você está falando é do apóstolo Paulo. Vamos dizer assim, é o 02 no cristianismo, né? Foi o cara que escreveu grande parte do Novo Testamento. Né? Foi o cara cheio de Deus. Sim, eu sei. Eu não estou dizendo que você precisa ser Paulo. Você só precisa andar com o Deus de Paulo. Só isso. A gente só precisa andar com o Deus de Paulo. Sabe por quê? Se a gente andar com o Deus de Paulo, no momento que a gente precisar, a gente vai ter o suficiente, o necessário para poder passar pela tempestade. Irmãos, o mesmo Espírito que habitou em Paulo é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e é o mesmo Espírito que habita dentro de você. Posso ouvir um amém? É o Espírito Santo. E Ele está em você hoje. É Ele que faz a obra na tua vida hoje. Ele fez na vida de Paulo. Ele fez na vida dos profetas do Antigo Testamento. Ele fez na vida dos apóstolos na igreja primitiva. Ele fez na vida dos irmãos durante toda a história da igreja. E é hoje Ele continua fazendo na minha e na sua vida. É Ele que faz. É Ele que vai te dar condição, poder e capacidade de reagir diferente no momento em que todo mundo vai estar reclamando. Todo mundo vai estar dizendo que não dá. Todo mundo vai estar dizendo que é o fim da linha. O Espírito Santo vai estar dizendo dentro de você o seguinte: olha, a última palavra é a minha.
E aí você vai dizer para as pessoas, e vai ser farol, e vai ser luz, vai ser, irmãos, a situação é a seguinte, eu posso até não saber o que vai acontecer, mas uma coisa eu tenho certeza, vamos seguir com coragem, porque a última palavra é do Senhor. A última palavra é dele. Irmãos, Deus é a nossa âncora inabalável. Chegou o momento em que o navio estava à deriva, e eles lançaram a âncora com medo de serem o quê? Jogado nas pedras, e eles lançaram a âncora no mar, e o Senhor é que deve ser a nossa âncora. Quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente precisa entender que a nossa âncora é o Senhor. A gente precisa ser firmado no caráter do Senhor, sabe por quê? Porque o caráter do Senhor é imutável. O livro de Hebreus vai dizer que Jesus era o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Ele é a rocha dos séculos, a rocha inabalável, a rocha no qual a gente pode se firmar e lançar a nossa âncora. É Ele, dependente de chuva, sol, frio, calor, tempestade ou bonança, é o Senhor. O amor de Deus não vai mudar por você. Se você está se sentindo forte, Deus te ama. Se você está enfraquecido, Deus continua te amando. Se você está firme, Deus te ama. Se a tua fé está meio assim, meio vacilante, Deus continua te amando. Se você está com dinheiro, você está debaixo do amor de Deus. Se você está sem dinheiro e passando luta, Deus continua te amando. Você não deixa de ser amado por estar na tempestade. Vou repetir. Você não deixa de ser amado por estar na tempestade. Essa é uma grande mentira que Satanás quer que você abrace. Você não foi esquecido por Deus só porque está passando pela tempestade. Nenhuma tempestade tem o poder de cancelar, de anular os planos de Deus para a sua vida. E Paulo, cheio dessas experiências com o Senhor, lá na frente ele vai escrever aos Romanos capítulo 11, verso 29, ele vai dizer assim, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, ou seja, os planos que Deus tem para você não mudam. Ah, pastor, eu tinha um chamado ao ministério, eu tinha um chamado a fazer isso. Você não tinha. Ou você tem, ou você nunca teve. Porque se Deus te deu, Ele não revoga. Ele não volta atrás. Vocês estão entendendo, irmãos? É a imutabilidade do Senhor. Ele não muda. Isso me dá tranquilidade para viver, irmãos. Isso me dá alegria, isso me dá paz. Isso conforta o meu coração. Olha o que Paulo vai dizer no verso 23, pois ontem me apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e adoro. Paulo está dizendo, eu pertenço ao Senhor. Olha a implicação disso, ele sabia que pertencia a um Deus que é imutável. Isso tira os nossos temores, isso tira a nossa ansiedade, isso nos dá força para avançar, para lutar, para continuar, porque é Ele que cuida de nós. Quando Paulo fala aqui, olha, o Deus ao qual eu pertenço, não precisa abrir agora, depois você lê, ele está trazendo a mesma ideia que trouxe em Efésios capítulo 1, verso de número 13, vai dizer, porque todos aqueles que ouviram e creram no Evangelho, foram selados com o Espírito Santo. E essa palavra selado de Efésios 1 é o mesmo sentido lá em Atos 27, verso 23, quando diz pertenço. Eu pertenço a Deus, eu sou selado por Deus. É a mesma ideia, ou seja, você é propriedade exclusiva do Senhor. Você pertence a Ele, você está nas mãos dEle, é exclusiva. Isso significa que você não vai ser vendido, doado ou alugado, sei lá, alienado de qualquer outra forma. Você está nas mãos do Senhor, porque aquele quem o Pai me der virá a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Estão entendendo, irmãos? Qual é o sentimento de Deus ao nosso respeito? Por isso Paulo fala, eu estou na tempestade, mas eu pertenço a Deus. Você está nas mãos de um Deus em que não há mudança nem sombra de variação. O apóstolo Tiago vai dizer isso, amém? E o último ponto da mensagem, a gente já está caminhando para o final, é o seguinte: a tempestade me ensina a valorizar o que realmente importa, o que realmente tem valor.
No verso 18, a gente vê que eles à deriva, com medo de afundar, literalmente, eles lançam o quê? As cargas ao mar. E, queridos, a tempestade, quando ela é intensa na nossa vida, ela nos obriga, ela nos força a reavaliar, a realmente refletir o que de fato é importante para a gente. Sabe por quê? Porque numa tempestade não dá para você levar o que não tem valor. Você não aguenta. Você só leva o que é o quê? Essencial. De resto, você tem que lançar ao mar. É questão de vida ou morte. E aí o lance é que a gente vai carregando, sabe? A gente vai abraçando, cara, tanta coisa sem valor, coisas que não dão sentido à nossa vida. Sabe, a gente consegue enxergar isso bem claro na época de mudança, né? A transportadora vai lá e coloca assim, frágil, né? E a gente, no nosso coração, está cheio de caixa, assim, rotulado como frágil, frágil, frágil. Só que, na realidade, não é que seja frágil, não tem valor. E, como eu falei, em CNTP está tudo de boa. Você vai abraçando de um lado, carrega do outro e puxa. Não, está tranquilo, pastor, eu vou dando conta. E aí você vai levando, porque está tudo bem. Só que quando o vento aperta, você percebe que não está dando conta de levar, que isso está te atrapalhando, que isso não faz parte da vida que Deus tem para você. E esse é o poder que a tempestade tem. Cara, eu preciso reavaliar o que eu estou fazendo, eu preciso rever minhas atitudes, eu preciso rever as minhas companhias, eu preciso rever como eu estou gastando o meu tempo. E aí você fala assim, pastor, o que me afasta de Deus, o que me atrapalha é pecado? Sim, também. Aí não precisa abrir, mas anota aí, Hebreus capítulo 12, verso 1. Eu vou ler aqui para você, e vou falar algo sobre isso. O autor vai dizer assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Eu vou repetir essa parte. Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é só pecado que nos impede de avançar. Vocês conseguiram, por esse texto, perceber isso? Há também outras coisas que nos impedem de avançar. E o autor chama isso de peso. O peso te impede de avançar. E esse peso você precisa lançar ao mar. Lembrei da musiquinha, joga Jonas no mar, né? Você precisa de lançar ao mar. Pastor, o que é peso? Eu não posso dizer para você. Porque o peso pode ser algo que seja aparentemente bom aos olhos humanos. Pastor, então como que eu vou definir o peso na minha vida, para eu saber, para eu aplicar na minha realidade? Eu vou dizer para você, o peso é tudo aquilo que te envolve, é tudo aquilo que consome as suas energias físicas, emocionais e intelectuais, e por conta disso te afastam do Senhor. Agora você consegue aplicar a sua vida? Saber o que está sendo peso para você? Vou repetir, é tudo que te envolve e consome as suas energias físicas, intelectuais e emocionais, e por conta disso prejudicam o teu relacionamento com o Senhor. Pode ser algo que aos olhos dos outros seja bom, mas você e o Senhor sabem que está sendo peso para você. Carga inútil, irmãos, é tudo além, é aquilo que nos afasta de Deus, mas também é carga inútil aquilo que nos afasta da família. E eu agora vou caminhando para o final. Se a equipe quiser se posicionar, fique à vontade. Tudo aquilo que te afasta de Deus e da família, das pessoas, também é carga inútil. Você precisa também lançar fora. Você precisa lançar fora. A correria do dia a dia nos tira o tempo com as pessoas. Por isso que poucos querem e se dispõem a discipular, a fazer uma visita, a separar um tempo para ouvir uma pessoa que está em luta, porque o nosso dia a dia tira esse tempo da gente, tira o tempo com a nossa família, emprego, profissão, promoção, dinheiro, irmão, isso pode até ser importante,
Mas isso não é o mais importante. Tempestade vem para isso. Para reorganizar as nossas prioridades. Mostrar para a gente o que é mais importante. Minha esposa é mais importante. Os meus filhos são mais importantes. Tempo com eles, que eu faço para eles. A minha dedicação a eles. Não posso ficar envolvido com tanta correria e esquecer do essencial. Esquecer do fundamental. Pessoas. Família. Porque tudo vai passar, irmãos. Tudo vai passar. Quando chegar a tempestade, você vai ver que você vai ter que lançar tudo no mar. Não tem jeito. Para de querer agarrar tudo e levar, achando que é isso que vai trazer felicidade, porque não vai. Vai ter que ser lançado ao mar. É carga inútil. E aí no texto, irmãos, para finalizar, e aí a gente ora, Deus deixa claro qual é a prioridade dele. A prioridade dele não são coisas, são pessoas. E aí Deus comunica a Paulo: Paulo, o navio vai afundar, mas nenhuma das pessoas que estão com você vão morrer. Qual é a prioridade de Deus, irmãos? São coisas ou são pessoas? Pessoas. O navio vai, irmãos, mas a vida permanece. O navio se perdeu, mas as 276 pessoas foram salvas. O carro pode ir, o dinheiro, a promoção, seja lá o que for, mas a família, para o Senhor, é ela que tem que permanecer. Fique em pé no seu lugar para a gente orar. Reorganize as suas prioridades, enquanto você pode. Tempo é algo que não volta. Veja o que realmente tem valor na sua vida. Não espere o vento do furacão, não espere as lutas baterem à sua porta, para você depois cair na real e falar assim: putz, eu não valorizei nada do que realmente era importante na minha vida. Eu deixei pessoas saírem da minha vida. Eu perdi meu casamento, eu perdi meus filhos, eu perdi o que realmente tinha valor. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento, Pai. É o momento onde nós estamos na Tua casa e recebemos a Tua palavra. Ela já falou, ó Pai amado, poderosamente no nosso coração. Continua, ó Pai amado, ministrando essas verdades no nosso interior, na nossa alma. Pai, que o Senhor venha a expor aquilo que tem dentro do nosso coração, para que seja tratado, seja a ira, a mágoa, o ressentimento, talvez a falta de perdão. Pai, mostra, porque o Senhor é a luz, ó Pai amado, e todos que se aproximam da luz enxergam plenamente, Pai. E nós queremos enxergar quem nós somos, porque nós queremos mudança, porque esse ano é o ano da transformação em todas as áreas, ó Pai amado, da nossa vida. Não deixa a gente ficar murmurando e reclamando, ó Pai amado, por questão de governo, questão econômica, enfim, não importa a tempestade que venha se abater sobre nós, sobre o Brasil, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a Tua igreja, Pai, e a gente precisa avançar, e a nossa reação tem que ser a mesma do apóstolo Paulo. Mesmo quando todos estavam reclamando, perdendo a esperança, com medo, ele se levantou, ele se posicionou como um atalaia do Senhor, como um farol do Senhor no meio das trevas, e disse: ânimo, coragem, porque ainda não chegou o final, todos serão salvos. E que o Senhor nos ajude, Pai, a valorizar aquilo que realmente importa, a nossa família, as pessoas, o nosso ministério, os nossos irmãos no pequeno grupo, a nossa comunhão. Ó Pai amado, nos ajuda a enxergar isso enquanto há tempo, e que o Senhor nos abençoe, ó Pai amado, que o Senhor derrame graça nesse momento sobre o Teu povo, que o Senhor nos ajude, ó Pai amado, a viver da maneira que o Senhor deseja, te agradando, te honrando e glorificando o Teu nome em tudo, em aquilo que a gente venha fazer, em nome de Jesus. E agora eu te peço, Pai, que o amor de Deus o Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor sejam sobre o seu povo, hoje e para todo sempre. E o povo do Senhor diz amém,
e amém.